Ora, o terceiro ato da razão é segundo o que é próprio da razão, isso é, discorrer de um a outro, de tal modo que, por meio daquilo que é conhecido, se chegue ao conhecimento do que é ignorado. E a esse ato se destinam os restantes livros da lógica. Deve-se notar que os atos da razão são semelhantes quanto a algo aos atos da natureza, pois a arte também imita a natureza no que é possível. Ora, nos atos da natureza ocorre uma tríplice diversidade. Com efeito, em alguns atos a natureza age por necessidade, de tal modo que não é possível que falhe. Em outros atos, a natureza opera de acordo com o que é mais frequente. Às vezes ocorre que possa haver falha no próprio ato. Daí que, nesses casos, é necessário que o ato seja dúplice. Que é o que ocorre no mais das vezes, assim quando do sêmen se gera o animal perfeito, acabado, mas há outro quando há uma falha da natureza naquilo que lhe é conveniente, como quando do sêmen se gera algum monstro, por causa da corrupção de algum princípio. E essas três diferenças também ocorrem nos atos da razão. Com efeito, há um processo da razão que conduz ao necessário, no qual não é possível haver falha quanto à verdade. E por esse tipo de processo da razão se adquire a certeza da ciência. Porém, há outro processo da razão, no qual, no mais das vezes, se conclui o verdadeiro. Contudo, não há necessidade nesse. E há um terceiro processo da razão, no qual a razão falha quanto ao verdadeiro por causa de algum defeito do princípio que devia ser observado ao raciocinar. Ora, a parte da lógica que serve ao primeiro processo se chama a parte judicativa, porque o juízo é a ciência com certeza. E, uma vez que o juízo certo sobre os efeitos não pode ser obtido senão se reduzindo aos primeiros princípios, essa parte é chamada de analítica, isto é, resolutória. Ora, a certeza do juízo é obtida por resolução ou pela própria forma do silogismo apenas, e a isso se ordena o livro dos primeiros analíticos, que versa sobre o silogismo considerado simplesmente, ou a certeza, além disso, é obtida também pela consideração da matéria do silogismo, que são as proposições por si e necessárias. E a isso se ordena o livro dos segundos analíticos, que versa sobre o silogismo demonstrativo. O jornalista que imaginou o Brasil. Tempo, Vida e Pensamento, de Hipólito da Costa, por Isabel Lustosa. Este livro narra a trajetória de um homem cuja intimidade pouco se conhece. Dos papéis de Hipólito da Costa que chegaram aos nossos dias, quase nenhum tem caráter pessoal. E mesmo os que revelam alguma coisa de sua vida, de seus sentimentos, são cartas ou depoimentos que se relacionam com algum aspecto de sua vida pública, como é o caso do Diário da Minha Viagem a Filadélfia e de Narrativa da Perseguição. E isso não é obra do acaso. Além de ter sido extremamente reservado em sua vida pessoal, o fato de ter casado tardiamente e de seu casamento ter durado os últimos 5 anos de sua vida deve ter contribuído para o desaparecimento de papéis que revelassem mais sobre o marido, o amante e o pai de família que foi Hipólito da Costa. Assim, esta é a biografia de um homem público, ativista do liberalismo, empenhado em fazer o Brasil progredir e ocupar o lugar que lhe estava destinado.
A biografia de um homem de letras, combativo, determinado a lutar por suas ideias e que tinha a liberdade como princípio, como meio e como fim. Uma biografia cujos lances emocionantes estão associados exclusivamente a essa dimensão pública, mas que, no entanto, demonstram o caráter extraordinário do biografado e a importância de fazer com que sua história seja conhecida. Finalmente, trata-se de um livro que, para tornar conhecido um homem que participou dos processos políticos que afetaram o destino de Portugal e do Brasil, apresenta também aspectos da história desses dois países naquele contexto. Espero que o leitor, amante da história do Brasil, ao qual esse livro se destina, tire de suas páginas conhecimentos e informações não só sobre o homem, mas também sobre o seu tempo. Flores matinais colhidas ao entardecer. A doença do meu pai. Como diz a expressão popular, gastar sandália de ferro por ter buscado em toda parte, sendo que o alvo estava todo o tempo à sua frente. Conseguiu os adjuvantes necessários, mas ainda tinha que arranjar aquele comprimido especial, pele do tambor quebrado. O comprimido era feito justamente com a pele gasta de um tambor quebrado, já que o edema era conhecido também como inchaço como tambor. Então, naturalmente, o comprimido da pele gasta de um tambor seria capaz de curar a doença. Bom, esse raciocínio é tão lógico quanto a ideia de Gang Yi, da dinastia Qin, por odiar os Yangguizi, ou os demônios estrangeiros, treinou uma tropa para combatê-los e a chamou de exército dos tigres divinos, já que os tigres devoram as ovelhas e os divinos subjugam os demônios. Infelizmente, esse comprimido exótico só estava disponível em uma loja na cidade, a 5 quilômetros de casa. Aliás, não era como ardísia, a qual se tateava no escuro por muito tempo para encontrar. Assim que o Dr. Chen prescreveu tal comprimido, veio nos oferecer séria e ansiosamente explicações detalhadas de como deveríamos obtê-lo. Eu tenho um tipo de pílula, disse o médico a meu pai. Se aplicasse na ponta de sua língua, surtiria o efeito, tenho certeza. É porque a língua é o broto da inteligência do coração. E não custa caro. São apenas 2 yuans por caixa. Depois de algum tempo ponderando sobre essas palavras, meu pai balançou a cabeça. Como poderia o tratamento atual não ter efeito? Diz outro dia o médico. Estive pensando se não seria o caso de consultarmos alguém para saber se não há nada de karma por trás do caso. O médico cura a doença, mas não conserta o destino, não é mesmo? Naturalmente, isso deve ter alguma relação com a vida passada. Depois de algum tempo ponderando sobre essas palavras, meu pai balançou a cabeça. Todos os médicos tradicionalmente renomados podiam trazer os mortos à vida, tal como vemos sempre na inscrição pendurada na porta da frente de suas casas de atendimento. Atualmente, os médicos recuaram um pouco e admitem: a medicina ocidental é boa em cirurgias, enquanto a chinesa é melhor em clínica médica. Mas naquele tempo, não só não havia médicos com formação ocidental na cidade de S, como também nunca tinha ocorrido a ninguém que neste mundo pudesse haver um médico com a dita formação ocidental. Por isso, todas as doenças, independentemente do caso, eram tratadas pelo discípulo direto de Xuanyuan, Qibo. Nos tempos do Imperador Amarelo, não se diferenciava a magia da medicina. Por isso, até os dias atuais, seus discípulos ainda veem o espírito e acreditam que a língua seja o broto da inteligência do coração. Esse é o destino dos chineses que nem mesmo os médicos famosos conseguem curar.
das cenas mais intrigantes da carta de Pero Vaz de Caminha é a do primeiro contato entre os navegantes portugueses e os habitantes da terra. Trata-se de uma cena cheia de ruído, de barulho, de vozes. O pequeno bote dos viajantes aproxima-se da boca do Rio do Frade, no sul do atual estado da Bahia. Cerca de 20 homens vêm na direção deles, rijos, com arcos e flechas em posição de batalha, na defensiva, guerreiros. Ao final, segundo a versão de Caminha, acabam trocando objetos. Chapéus europeus por cocares de penas e colares de contas. Sabemos que os habitantes da terra falam, expressam-se oralmente, assim como os recém-chegados. Mas o autor da carta registra no texto somente o som das ondas, tão ruidoso que impedia que os indígenas fossem escutados, num local não conhecido pela arrebentação ruidosa. Ali não podemos entender a fala deles nem os ouvir direito, por o mar quebrar na costa. Escreve no dia 23 de abril de 1500, empregando uma imagem metafórica para representar o que outro texto, conhecido como Relato do Piloto Anônimo, descreve com mais exatidão. Não havia ninguém na armada que entendesse a sua linguagem. Não sabemos o que falaram, mas sabemos que os indígenas se expressaram o bastante para que sua língua fosse identificada como desconhecida. O tempo é sempre o tempo, capítulo 12. O tempo é uma convenção que o cristianismo cristalizou em seu catecismo em 3 etapas: inferno, purgatório e céu, temário mítico que Dante Alighieri imortalizou em seu poema A Divina Comédia. Mas a ideologia cristã associou o tempo a determinados estados do sujeito, inventando um percurso até certo ponto progressivo e linear em 3 etapas na direção da salvação da alma. O passado é pecado, a culpa, o presente é arrependimento, a absolvição do ato cometido, o perdão, e a absolvição disponibiliza um lugar no futuro, no céu, na morada do Pai Celestial, a graça, portanto, a salvação. O caso é que outros modos de ler e pensar o mundo, isto é, outras ideologias, também acabaram por reproduzir uma mesma noção de tempo em igual chave trifásica, sempre entre passado, presente e futuro. Tomemos mais um exemplo, o do sociólogo e economista Karl Marx, cuja preocupação precípua era primeiro reconhecer a desigualdade e injustiça social, passado, segundo, admitir a necessidade de fazer uma revolução, presente, para finalmente, numa terceira etapa, alcançar uma sociedade mais justa e igualitária, futuro. Nessa organização está uma orientação mental, um modo de pensar independentemente do fim almejado, havendo, portanto, uma lógica narrativa temporal. Não fica atrás o pensamento do pai da psicanálise. Freud constata que o trauma ocorrido num tempo pretérito, mormente na infância, passado, pode engendrar um conjunto de sintomas no tempo presente. E o processo de análise e tentativa de cura do paciente ocorre neste tempo do agora. Enquanto a vida boa de um sujeito reconciliado e individualizado, encontrando mecanismos para conviver com suas neuroses, dar-se-ia numa terceira etapa, após o processo analítico, futuro. Já a arte do teatro em si, como um evento, uma cerimônia social entre indivíduos acontecendo ao vivo, é a arte essencialmente da celebração do tempo presente no aqui e agora. Uma cerimônia acolhida num determinado espaço que acomoda essa celebração é a arte impressionante do veja hoje, porque amanhã será diferente, e assim, enquanto o tempo mítico é cíclico, o tempo
percebido pelo sujeito dito civilizado ocidental é linear e avança sempre, como preconizara Hegel, sobre a própria trajetória da história, como a marcha da ideia no tempo. Para conceber uma encenação, seja ela advinda de uma dramaturgia convencional, seja escrita por um autor ou por meio de um processo de escrita colaborativa, ou ainda oriunda da adaptação de um dramaturgista, a narrativa cênica tende a reproduzir na sua estrutura narrativa essas três temporalidades. Aqui há uma contradição interessante. O teatro como evento, repito, acontece no aqui e agora, no tempo presente. Porém, a narrativa cênica é estruturada em termos de organização mental em vista da recepção e dos processos cognitivos da audiência nos três tempos comentados acima.